Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Assunto da aula de hoje: acentuação de ditongos abertos e hiatos. Vamos lá? Antes, vamos relembrar. O que é encontro vocálico? Bom, encontro de vogais. Lembram delas? A, E, I, O e U. Essas são as vogais. Bom, encontro vocálico é o encontro de vogais na palavra. Vamos ver aqui um exemplo usando o encontro das vogais A e I em algumas palavras. Caixa, paraíso e Paraguai. Olha só, aqui temos duas vogais, e aqui nós temos três vogais juntas. Bom, primeiro vamos separar as sílabas para relembrar qual é a classificação desses encontros vocálicos. Então, caixa, olha só, as duas vogais ficam na mesma sílaba. Na palavra paraíso, cada vogal fica em uma sílaba diferente. E em Paraguai, nós temos três vogais na mesma sílaba. Bom, como são classificadas então? Desta maneira. Toda vez que as vogais ficam na mesma sílaba, duas vogais, ditongo. Quando essas duas vogais ficam em sílabas diferentes, chamamos de hiato. E quando três vogais ficam na mesma sílaba, chamamos de tritongo. Bom, agora que relembramos o encontro vocálico, vamos lembrar sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba forte, isso mesmo, a sílaba mais forte na palavra. Então, peguei aqui mais três palavrinhas, separei-as. Olha só: pastéis, paraíso, matemática. Olha só, então, de acordo com a posição da sílaba tônica, ela também recebe uma classificação. Então, olha só, quando a última sílaba é a sílaba forte, quem lembra qual é a classificação? E quando é a penúltima? E quando é a antepenúltima? Né? Nós vemos sempre a última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, última sílaba. Bom, lembrando então a classificação. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima sílaba, proparoxítona. Então, agora vamos para o tema da aula de hoje, que são as palavras acentuadas. Então, no caso das palavras oxítonas e monossílabas, lembra que é monossílaba? Palavra que tem apenas uma sílaba. Então, no caso das oxítonas e monossílabos tônicos, terminados em ditongos abertos, éis, éus ou óis, né, são acentuados. Diante do que o acordo ortográfico prescreve, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas nos ditongos abertos, éis, el ou iels, e oi e óis, incluindo-se os monossílabos tônicos. Exemplo do acordo ortográfico. Então, olha só: anéis, batéis, fiéis, papéis, céus, chapéus, ilhéus, véu, corrói, heróis, remói, sóis, enfim, tem outros exemplos. Aqui também: pincéis, tonéis, painéis, troféu, troféus, anzóis, caracóis, corróis, e dói e faróis. Viu quantas palavras? Bom, então agora nós vamos falar do caso dos hiatos. Então, nos hiatos, acentuam-se o i e o u tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas da letra S, desde que não sejam seguidos por NH. Então, olha só: saída, olha só, formou o hiato aqui com o A. Egoísmo, tem um aqui, o is, né, que formou um hiato com o O. E saúde, certo? Então, não se acentuam, portanto, o hiato como os das palavras juiz, raiz, ruim e cair. Por quê? Porque ela está acompanhada de uma outra consoante que não é a letra S, certo?
Bom, então vamos para a atividade de hoje, página 87. Acentuação de ditongos abertos e hiatos. 1. Leia o trecho a seguir do livro Álbum de Família, que retrata a época em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Vovó morava havia muito tempo no Rio, desde que lá era a capital do Brasil. Desde a época dos bondes, dos homens de chapéu, das mulheres de chapéu. Homens e mulheres usavam chapéu sempre que saíam de casa. Iam ao cinema de chapéu, às corridas de cavalo, aos passeios pela cidade. Naquele tempo, o povo andava despreocupadamente pelas ruas e cuidava muito das roupas. Os homens sempre de gravata. As mulheres que não gostavam de sol abriam a sombrinha. Era a vovó me explicando como os cariocas viviam. Questões orais. Letra A. Que diferenças você percebe entre a época descrita no texto e os dias atuais? Letra B. De que forma é possível conhecer o modo de vida das pessoas no passado? Como o narrador desse texto obteve acesso às informações históricas apresentadas? Letra C. A palavra chapéu contém um ditongo, tritongo ou hiato? Olha só, chapéu. Observe as palavras abaixo: céu, papéis e herói. O que essas palavras têm em comum com o termo chapéu? Na língua portuguesa, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em ditongo de pronúncia aberta: eis, els, oi, ois, como em papéis, chapéu e herói. 2. Leia os trechos a seguir e responda às questões. O menino está comendo um sanduíche. A irmãzinha dele se aproxima e diz: me dá uma dentada? E o menino: você está me achando com cara de cachorro? E olha só, aqui temos a placa de saída. Letra A. O encontro vocálico das palavras saída e sanduíche é classificada como ditongo, tritongo ou hiato. Por que ele recebe essa classificação? Acabei de explicar tudo isso que nós estamos falando aqui. Quando as vogais I e U dos hiatos forem tônicas, ou seja, fortes, estiverem sozinha em uma sílaba ou seguidas de S, devem ser acentuadas graficamente. Exemplo, olha mais exemplos: caído, viúva, graúdo, país, aí, Piauí e Baú. Essa regra não deve ser aplicada em atos seguidos de NH, como em rainha e bainha, nem nos casos em que essas vogais formam sílabas com as consoantes R, L, M, N, Z, como em sair, ruim e raiz. Exercício 3. Reescreva as palavras abaixo, acentuando-as quando necessário. Depois classifique-as em ditongo ou hiato. Então, temos aqui as palavras aluguéis, prejuízo, ruim, egoísmo, moinho, juízes, saúva e fiéis. Vocês já sabem todas as regras aí de acentuação. Vocês vão acentuar, vão reescrever aqui acentuando, e nessa coluna vocês vão identificá-las, classificando-a como hiato ou ditongo, ok? Vamos para a última página, página 89, atividades. 1. No título do filme ao lado foi usada a palavra anel, Senhor dos Anéis, flexionada no plural e no singular, né? Então, é o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Então, temos aí anel no singular e anéis, que é o plural. Letra A. Qual é a vogal tônica dessas palavras? Nas duas formas, a vogal tônica é o E. Então, ele está dizendo que no anel, o E é tônico, e em anéis, o E também é tônico. No singular, é a vogal A.
e no plural é o E. Então, nessa ele diz que anel, o A é tônico, e em anéis, o E que é tônico. Ou nas duas formas, a vogal tônica é a A. Uma opção apenas está correta. Letra B. Por que somente a palavra anéis recebeu o acento? Sabem a regra. 2. Leia o texto informativo a seguir e responda as questões. Raízes comestíveis. As raízes comestíveis são tubérculos utilizados na culinária tradicional. Pelo fato de se desenvolverem diretamente no solo, essas raízes absorvem uma grande quantidade de nutrientes. Por isso, recomenda-se às pessoas que desejam se manter saudáveis incluir tais alimentos na sua dieta. A maioria das raízes comestíveis é bem conhecida por todos como a beterraba, a batata, a cenoura e a mandioca. Então, aqui uma cesta de tubérculos. Letra A. Qual é a importância de ingerir raízes comestíveis? Letra B. Faça a separação silábica das palavras raízes e raiz. Letra C. Por que a palavra raízes é acentuada graficamente? E letra D. Por que a forma do singular raiz não é acentuada? E aí? Tranquilo, né? Qualquer dúvidas, me chamem no Hangouts, a gente faz uma chamada no Meet e respondendo as atividades e enviando lá no Google Sala de Aula. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!